Seja bem-vindo a mais uma quinta-feira profética. Eu tenho certeza que nessa noite o Senhor vai falar com você, vai ministrar no teu coração. Todos nós estamos numa corrente de oração para que o Senhor traga um mover, a cura, a presença dEle. E eu quero convidar você a abençoar outras pessoas. Eu quero convidar você a ser canal de bênção, instrumento de bênção, a estar compartilhando esse culto com as pessoas que você ama, as pessoas que você conhece. Então, eu quero pedir que você compartilhe o link desse culto com o maior número de pessoas. Envia para os seus amigos, para o grupo da família, o grupo de amigos. Seja um canal de Deus, querido. Seja um canal de Deus. Seja a luz do mundo, para que a palavra de Deus ela venha a ser anunciada através da tua vida também. Amém? Eu tenho certeza que nessa noite o Senhor vai falar muito ao nosso coração. E antes de iniciar, eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração para que o Espírito de Deus traga aquilo que Ele quer fazer nessa noite na tua vida. Amém? Feche os seus olhos onde você está. Curva sua cabeça. Pega sua família, seus filhos, traga para perto. Vamos orar junto. Vamos mover o coração de Deus em favor da nossa família, das nossas vidas, do nosso Amazonas, da nossa cidade de Manaus, nos interior do Amazonas, em todo o Brasil. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela tua presença, te agradecer pelo mover, te agradecer, Senhor, porque nós sabemos que todas as coisas estão no teu controle. Nas tuas mãos tu tens o poder para tudo, Senhor. Nós confiamos as nossas vidas, nós confiamos a nossa família, nós confiamos, Senhor, a nossa cidade, nosso Amazonas, nosso país nas tuas mãos. E nós queremos te pedir, Senhor, vem agir. Mova, Senhor, em nosso favor. Mova para abençoar, Senhor, os teus filhos, as famílias. Senhor, no nome de Jesus, nós te pedimos a tua presença, Senhor, nessa noite. Vem falar conosco. Vem ministrar o nosso coração, aquilo que nós necessitamos ouvir de ti. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Sejas bem-vindo, Espírito de Deus, nesse lugar. Aleluia, aleluia. Queridos, como eu falei para vocês, envie esse culto para o maior número de pessoas, seja canal de Deus. Não esqueça de dar um link nesse culto e, querido, se inscrever no nosso canal. É importante se inscrever, ativar o sininho de notificação, e assim você vai estar sempre sendo avisado todas as vezes das nossas programações. Amém? Vai aparecer na tela, na tua tela, na tela, um número de Pix aqui. Para que isso? Para você, amado, que queira contribuir no reino de Deus, né? Para todos aqueles que são fiéis ao Senhor, nos seus dízimos, nas suas ofertas, aqueles que não esquecem a sua fidelidade, que é importante. Porque, apesar de nós não estarmos fazendo o culto presencial, querido, a nossa fidelidade ela precisa estar em dia com Deus, não é verdade? A nossa fidelidade, a honra a Deus, com todos os nossos bens, nossas primícias, nossas ofertas, é importante que nós mostremos fidelidade a Deus em todas as situações. Então, você que quer ser um ofertante, um dizimista fiel, sabe? Não esqueça de fazer sua contribuição. Se você não tiver como fazer isso online, nos avise, nos comunique que nós vamos dar um jeito de chegar até você. Amém, queridos? Mas não esqueçam que a nossa fidelidade, ela é provada em todas as situações, né? E como é bom quando nós nos achamos fiéis diante de Deus, porque Deus honra a tua fidelidade. Aleluia. O Senhor me deu uma palavra, queridos, e eu queria trazer para você essa palavra.
O título dessa mensagem que o Senhor me deu é Você tem óleo? É o título dessa mensagem, Você tem óleo? E eu queria ler com vocês uma passagem bíblica que está em Mateus. Mateus, capítulo 25. E é uma passagem bem conhecida, é uma parábola bem conhecida. Muitas pessoas conhecem essa parábola. E é essa que eu queria compartilhar da parte de Deus com você. Diz o seguinte, Mateus 25, a partir do versículo 1. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas e junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saíram elas para comprar o óleo. Chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigie, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Aleluia. Esse texto, né, que o Senhor nos deu aqui em Mateus, está falando sobre a parábola das 10 virgens. E quando nós olhamos e entendemos essa parábola, a gente vai observar que são 10 virgens. E a Bíblia faz uma distinção entre elas. A Bíblia diz que 5 eram prudentes, né, e 5 eram sensatas. Havia metade, 5 prudentes e 5 insensatas. E quando a gente para pensar no que seria uma pessoa insensata, né, o que seria uma pessoa insensata, seria uma pessoa que não avalia, seria uma pessoa precipitada, seria uma pessoa que ela age primeiro e pensa depois. É uma pessoa que tem dificuldade de pensar nas consequências das suas atitudes. Ela não se planeja, ela não avalia o que está ao redor dela. Uma pessoa insensata é uma pessoa que ela não é uma pessoa de planejar as coisas, ela deixa as coisas acontecerem. Uma pessoa insensata, ela é facilmente movida pelas suas emoções. Uma pessoa insensata, ela toma decisões erradas. Uma pessoa insensata, ela não pensa nas consequências das suas atitudes. E, todavia, a Bíblia diz que havia 5 insensatas e 5 prudentes. Pessoas prudentes, queridos, elas tendem a avaliar as coisas como um todo. Uma pessoa prudente, ela tende a olhar para todas as situações e possibilidades, não apenas para uma. Uma pessoa sensata, ela tende a olhar para a situação, ela tende a olhar para o outro, ela sai só do seu ponto de vista, ela avalia muita coisa. Uma pessoa sensata é uma pessoa organizada. Uma pessoa sensata é uma pessoa que pensa,
Mas se eu fizer isso, o que isso pode fazer comigo? Uma pessoa sensata, ela avalia aquilo que está ao redor dela. Ela para e pensa nas melhores decisões, as decisões certas, as decisões que vão agradar a Deus, as decisões que vai trazer um benefício para ela, para a sua família. Isso é uma pessoa prudente, né? E Deus, Ele quer levantar pessoas prudentes. Nós estamos vivendo um tempo onde tem muitas pessoas insensatas, não é verdade? E o que eu acho interessante é que essas 10 virgens tinham algumas coisas em comum. Por incrível que pareça, o que elas tinham de comum era o seguinte: a Bíblia diz que todas elas saíram para encontrar um noivo. Todas elas saíram para encontrar um noivo. Isso me faz pensar que Deus está fazendo menção ao mesmo tipo de pessoa que está esperando a volta de Jesus. Elas comungavam da mesma fé. Elas estavam na mesma crença de esperar o noivo chegar. Então, eram 5 virgens que estavam esperando o noivo chegar. Todas elas tinham na mão candeias, que são luminárias, né? São aquelas famosas lamparinas. Todas elas tinham, elas carregavam a luz, digamos assim. Todas elas tinham candeias. Interessante isso, amados. E todas elas, a Bíblia diz que todas elas adormeceram. Todas elas tiveram sono e todas elas adormeceram. Nós estamos vivendo um tempo onde há uma inversão de valores muito grande. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de fazer o que é certo, o que é justo, o que é correto. Nós estamos vivendo tempo onde as pessoas têm uma fragilidade muito grande, onde o ser humano tem as suas emoções, a sua vida emocional, a sua vida espiritual muito frágil, muito porcelana, digamos assim, né? E a gente tem que entender que Deus ele está preparando as nossas vidas para a chegada de um noivo. Todas nós, toda a igreja do Senhor está esperando pelo noivo. Amém? Então, amados, num tempo onde os valores estão muito invertidos, um tempo onde as pessoas estão muito perdidas, digamos assim, a Bíblia diz que todas as 10 virgens tiveram sono e adormeceram. Em algum momento da vida delas, em algum momento da vida, muitas vezes você, damos aquela parada. Vem os ventos, vem a tempestade, vem as notícias difíceis. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, que é essa pandemia. E por estarmos vivendo um tempo muito difícil, muitas vezes nós temos a tendência a olhar mais para o tamanho dessa dificuldade do que para o tamanho do nosso Deus. E o que eu entendo com isso, queridos? Eu entendo que nós, como igreja, precisamos aprender a perseverar em Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos aprender a ter fé em Deus. A Bíblia diz que todas as virgens tiveram que esperar o noivo. Isso está falando de uma perseverança, de você se colocar numa posição de esperar por algo acontecer. Todas nós, toda a igreja, tem como crença a espera de Jesus, a volta de Jesus.
Mas nem todos permanecem nessa fé. Nem todos permanecem acreditando nisso. Quantas pessoas que você conhece hoje, seus amigos, família, parente, conhecido, que você conhece, que hoje já não estão mais no caminho do Senhor, que já se encontra fora dele, perderam, em algum momento da sua vida, perderam a fé, desistiram de esperar. Não só adormeceram, não só ficaram com sono, mas elas desistiram de esperar, simplesmente foram embora. Quantas pessoas que você conhece que não estão mais nessa espera? Abandonaram isso, abandonaram essa fé. E sabe o que eu acho interessante, querido, nesse texto? É que a Bíblia diz que o noivo demorou a chegar. Se a gente for observar, versículo 5 diz: o noivo demorou a chegar. Quantas pessoas hoje olham para a tua fé, olham para você e dizem assim: olha, deixa isso. Esse negócio de Jesus voltar é a história do passado, isso nunca vai acontecer. Quantas pessoas que você conhece que desestimula você, né? E muitas vezes a própria circunstância quer dizer para você que Deus não está ali, que Deus não vai voltar, que não existe nada da parte de Deus. Quantas pessoas estão questionando a Deus? Cadê Deus? Porque tem muita gente morrendo, por que está acontecendo tudo isso? Cadê Deus? Quantas pessoas questionam? E a Bíblia diz que o noivo demorou a chegar. E ele demorou para provar a nossa perseverança, justamente o quanto nós estamos realmente crendo nisso. E eu quero dizer para você que não importa o quanto Jesus demore para vir, o importante é que ele vai vir. E nós precisamos ter essa certeza e continuar perseverando a nossa fé nele. Perseverando porque ele vai vir, ele vai voltar e ele vai buscar a igreja dele. Amém? E interessante, queridos, é que a Bíblia diz no verso 6 que à meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Olha que interessante. À meia-noite ouviu-se um grito dizendo: o noivo se aproxima. Quando eu li esse texto, e eu meditando nisso, o Espírito Santo me fez lembrar de algo que aconteceu anterior a esse capítulo de Mateus 25, mas algo que está em Mateus 24, a partir do verso 4, aliás, verso 3, que diz o seguinte: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, um dos discípulos dirigiu-se a ele em particular e disse: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados e trairão, odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará.
Mas aquele que perseverar, eu repito, aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha de todas as nações. Então virá o fim. Quando eu li esse texto, quando eu me atentei para essa palavra que diz que à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima. Eu confesso para você, irmão, que o Espírito Santo de Deus me fez voltar em Mateus 24 e lembrar do que os discípulos perguntaram de Jesus. Qual será o sinal que o Senhor vai voltar? O sinal é esse. O sinal será fome, terremotos. O final será guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. E quando a Bíblia diz, chegou a meia-noite, o noivo se aproxima, eu quero fazer uma pergunta para você diante disso. Você está preparado para ser odiado pelo nome de Jesus? E aí chega um ponto, queridos, que nós temos que avaliar nossas atitudes, o nosso coração. Por quê? Porque que muitas das vezes nós temos dificuldade de manter nossa fé, de manter uma estabilidade emocional. Tem pessoas, por exemplo, que elas não aguentam muita coisa, porque alguém falou mal de mim. Aí desaba, o mundo desaba. Olha, fulano recebe um telefonema dizendo, olha, está acontecendo tal coisa com a tua família. O mundo desaba. Se você tem desabado com as notícias que você tem ouvido, como você espera aguentar as que ainda virão? Se você não tem cuidado do teu emocional e tem se desestabilizado, deixando o medo te dominar, te paralisando a ponto de você deixar o tremor vir diante de você, a ponto de você perder muitas vezes a fé em Deus, eu pergunto, como você agirá com as coisas que ainda estão para vir? À meia-noite, ouve-se um grito. O noivo se aproxima. Eu quero dizer para você que os sinais que nós temos visto hoje, de vírus, de peste, de terremoto, um dia desse mesmo foi anunciado um terremoto. Saiu até nos noticiários. Algumas pessoas em Manaus sentiram isso. Nós estamos ouvindo o grito, o noivo se aproxima. Eu quero dizer para você, porque o Espírito Santo de Deus me ministrou o meu coração para falar a você que está me ouvindo, para lhe dizer, o noivo se aproxima. E nós estamos vendo os sinais. E nós precisamos crer ainda muito mais. Perseverar ainda muito mais. Nós precisamos buscar muito mais o Senhor. Aleluia. Sabe, queridos, a Bíblia diz que todas as virgens sentiram sono. E adormeceram. Você é humano. Eu sou humana. E há momentos da nossa vida que nós realmente sentimos o peso disso. Há momentos da nossa vida que as coisas parecem que se aproximam muito, bate muito na nossa porta. Mas nós não podemos esquecer quem nós somos em Cristo Jesus. Nós não podemos esquecer quem é Deus em nossas vidas. Nós não podemos esquecer do que Deus pode fazer em nosso favor.
Nós não podemos deixar que aquilo que nós estamos ouvindo e vendo nos tire da presença do nosso Deus, nos arranque da promessa que Ele fez para nós. Deus continua sendo Deus. Pode o mundo se estremecer, pode o mundo abalar, pode a terra mexer, pode o vírus surgir, mas Deus continua sendo Deus. Aleluia. Ele não mudou. O noivo não mudou. Deus não mudou. Sabe, amados? E nós precisamos parar e perguntar para nós, como é que está a nossa fé? Como é que está a tua fé? Como é que está a tua vida espiritual? Como é que está o teu emocional? Você tem se desequilibrado ou você tem permanecido firme? Você tem se assustado a ponto de você perder a noção das coisas ou você tem mantido firme? Quando eu paro e eu avalio o mundo em que nós estamos hoje, e quando eu avalio, né? E querido, não precisa muito para você avaliar como é que tá as pessoas. É só você entrar numa rede social. Entra numa rede social e sinta como é que tá as informações, como é que tá as pessoas. Você percebe o desequilíbrio das pessoas. Você percebe assim, o quanto as pessoas têm uma mente muito adoecida. E quando eu falo pessoas, querido, eu estou falando muitas vezes de pessoas que comungam a mesma fé, que se dizem cristão, que levantam bandeira de princípios que Deus não está lá, que Deus não faz parte, que estão agindo não como as virgens prudentes, mas como as insensatas. Aquelas que não estão procurando agradar a Deus, que não estão procurando, sabe, servir a Deus como deve ser feito. E eu quero chamar sua atenção para isso. O que você tem defendido? Ou o quanto as coisas externas, as informações desse mundo têm abalado você? Sabe, nós precisamos avaliar muito o nosso coração. Porque se um conflito com uma outra pessoa ou uma informação me deixa tão desestruturado a ponto de isso atingir a minha fé em Deus, eu preciso avaliar o quanto eu estou. Porque imagine só, queridos, você está pronto para ser odiado por amor a Jesus? Porque a Bíblia diz que é isso que vai acontecer. Nós seremos odiados pelo nome dEle. E muitas vezes nós não temos estrutura emocional para lidar com um conflito. Um conflito dentro da nossa casa, um conflito muitas vezes no trabalho, um conflito social, um conflito político. Se nós não temos essa estrutura, como é que nós vamos ter a estrutura para defender e permanecer firme na nossa fé? Eu quero chamar a tua atenção para isso. Porque é uma coisa que o Espírito Santo falou muito no meu coração. Sabe? À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Então todas elas acordaram e pegaram as suas candeias. Todas elas pegaram as suas candeias. E as insensatas, então, perceberam que a quantidade de óleo que elas tinham nas suas candeias não seria o suficiente para esperar o noivo chegar. E elas pediram das prudentes. E sabe o que as prudentes falaram para ela? Não. Pode ser que as que nós temos aqui não dê nem para mim nem para você. Vão comprar. Sabe o que eu entendo com isso, queridos? Existe um momento na nossa vida, existe um momento na tua vida que você precisa dizer não.
que você precisa dizer não. Não para aquilo que vem tirar a tua fé. Não para aquilo que vem mexer nas tuas estruturas. Não para aquilo que vem roubar, sabe, algo dentro de você. Não para aquilo que venha roubar a paz da tua família. Não. E sabe, existe alguns não que precisa ser dado para você mesmo. Não para certos sentimentos que você acumula. Não para certos sentimentos que você tolera. Não. Eu vou dizer não para o meu medo. Eu vou dizer não para o pecado. Eu vou dizer não para uma mágoa, não para um ressentimento. Nós precisamos aprender a dizer não. Não. Esse não é fundamental para que as nossas candeias permaneçam com luz. Esse não, ele é fundamental para que a nossa fé permaneça firme em Deus. Então eu preciso dizer não para certos sentimentos. E eu preciso dizer não para aquilo que me tira da presença de Deus, do propósito de Deus, da palavra de Deus. Eu preciso dizer não. E elas falaram não. Sabe o que eu acho interessante, querida? Que a Bíblia diz que o noivo chegou. E aquelas insensatas, elas saíram para comprar mais óleo. Mas as prudentes, elas ficaram com suas candeias acesas. Olha que interessante. Eu quero dizer para você algo. Você só vai permanecer firme na tua fé, na tua esperança, no teu amor, enquanto você tiver óleo para essa espera. E a pergunta para você, meu amado, minha amada, é: você tem reservas? Você tem reservas espirituais para essa espera? Ou tuas reservas já se esgotaram? Ou tuas reservas já acabaram? Você tem óleo suficiente para esperar Jesus voltar? Ou o teu óleo está se esgotando? A tua fé está se esgotando? O teu temor a Deus está se esgotando? Você tem reserva? Eu sirvo ao Senhor tem 21 anos. 21 anos. E já passei por muitos desafios na vida. Muitos. Alguns mais difíceis que os outros. Alguns mais eu vou dizer assim, mais puxado. Mas eu quero dizer para você que durante esses 21 anos, eu nunca pensei em abandonar Jesus. Não porque eu sou melhor do que você, não. Eu nunca pensei em desistir da minha fé. Mesmo nos dias mais chuvosos, de trevas, eu vou colocar assim. Por quê? Porque eu me preocupei em ter reservas para esperar o meu noivo. Sabe, nós precisamos nos preocupar isso. O que vai nos manter em pé, apesar de todas as dificuldades, o que vai nos manter em pé, apesar de tudo que nos acontece, é o quanto nós temos de Deus dentro de nós. E nós precisamos ter essa reserva de Deus dentro de nós. Nós precisamos ter o óleo da presença. Nós precisamos ter a graça de Deus. Nós precisamos ter reserva para esperar o nosso noivo chegar. E sabe como é que você pode conseguir reservas, querido? A tua reserva está em cada vez que você abre a tua Bíblia para você ler. A tua reserva está em cada vez que você curva o seu joelho ou a sua cabeça e faz uma oração a Deus. A tua reserva está, sabe, em cada não que você dá para aquilo que não é de Deus. A tua reserva está em cada oração que você fizer a Deus, em cada lágrima que cai de você.
em cada palavra de fé. A tua reserva está em cada segundo, minuto que tu passa na presença de Deus, na comunhão do Espírito Santo. Sabe? É nisso que você adquire reserva. A reserva está em eu passar tempo com Deus. Reserva está em eu meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus me dá combustível. A palavra de Deus me dá alimento. E Jesus disse: aquele que tem fome e sede, vinde a mim, que eu saciarei a sua sede, a sua fome. Isso é ter reserva de Deus. Quer ter reserva? Dobre o joelho e busque a Deus. Quer ter reserva? Abra a sua Bíblia e leia. Medite. Deixa o Espírito Santo de Deus derramar, jorrar em você. Isso é ter reserva de Deus. E nós precisamos dessa reserva, amado. Sabe, o amor a Deus é o combustível para alimentar a tua fé. O amor de Deus é o combustível para alimentar a tua espera, a tua perseverança nele. Se não tiver amor, não tem fé. Se não tiver amor, não tem perseverança. Se não houver amor, nós ficamos no meio do caminho, nós desistimos. Se não houver amor, nós deixamos de acreditar naquilo que Deus nos disse. Porque o amor é o vínculo da perfeição. Sabe? Eu quero ler com vocês um texto em Coríntios 13, que diz: assim permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O amor, porém, é o maior. E sabe, amados, é o que vai nos manter nessa espera. É o que vai nos manter com as nossas lamparinas, com nossas candeias acesas. É essa reserva de amor, de fé e de perseverança que Deus nos dá. Então eu queria trazer essa mensagem para você, porque antes de eu trazer para você, o Espírito Santo falou isso para mim. O Espírito Santo ministrou isso no meu coração, que nós precisamos ter reservas espirituais. As coisas que nós estamos vendo que nos assusta, as coisas que nós estamos vendo que nos preocupa, a Bíblia chama isso de início de dores. Início, queridos, é só o início. E nós precisamos estar com uma reserva cheia. Nós precisamos estar com as nossas lamparinas acesas. Nós precisamos estar perseverante na espera do noivo. Porque uma hora a Bíblia diz que ele vem. E ele veio nessa parábola. E levou as 5. E logo depois vieram as 5 insensatas. Bateram na porta. Mas ela não foi mais aberta. Eu quero dizer para você, persevere até o ponto onde você ser uma pessoa prudente, de não deixar que nada roube a sua fé, nada roube a sua comunhão com Deus, nada roube os valores de Deus no seu coração. Hoje nós vivemos muitas coisas que vêm para roubar os princípios de Deus do nosso coração. E muitos estão sendo enganados. Muitos cristãos estão acreditando nisso. Sabe, eu quero dizer para você que você precisa sim trabalhar, acreditar em dias melhores, sim. Mas nós não podemos nos enganar a ponto de achar que aqui é o nosso lar. Não. Dê o melhor de si, cuide da sua família, ame aquilo que Deus te deu. Zele, cuide, mas não esqueça, a nossa casa não é aqui.
a nossa casa é o céu. E nós não podemos esquecer disso. Então persevere, lute todos os dias. Acumule reservas espirituais. É essa palavra que o Espírito Santo quer dizer para você. Acumule reservas espirituais. Porque o tempo se aproxima. E nós precisamos estar preparados para esse dia. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus venha trazer a consolidação no seu coração, a confirmação no seu coração acerca dessa palavra, porque eu creio que veio do trono de Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, por essa noite aqui, por esse culto profético. Eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é verdadeira e ela é fiel. E eu sei, meu Deus, que tu vai cumprir aquilo que está na tua palavra. Que todos nós, Senhor, que todo homem, mulher, jovem, criança que está me ouvindo agora, nesse momento, nessa noite, cada família reunida, a minha oração, Senhor, é para que os teus filhos venham ser renovados e fortalecidos no Senhor. É para que o Espírito de Deus venha trazer reservas espirituais e que eles venham entender, Senhor, que nós precisamos nos aprofundar em te conhecer, que nós não podemos estar no raso, que nós não podemos ser superficiais, mas nós precisamos ter profundidade na nossa fé, na nossa perseverança, na nossa paciência e no nosso amor. Meu Deus, no nome de Jesus, que o Senhor venha guardar o coração dos teus filhos, que o Senhor venha esconder os teus filhos no teu esconderijo. Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, nos protege, Senhor, de todo homem mau, de todo conceito humanista e diabólica deste mundo, de todo vírus maligno que circula, Senhor, nessa terra. No nome de Jesus, que a tua palavra venha ser o nosso escudo, a nossa torre forte, a nossa fortaleza segura e protegida, que é no Senhor que nós venhamos a encontrar força, fé, perseverança, esperança, que o nosso coração venha estar firmado no Senhor, na sua palavra, nas suas promessas, na tua presença. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, gera na tua igreja esse temor, Senhor, gera na tua igreja esse desejo de te buscar continuamente, em nome santo de Jesus Cristo. Abençoa as famílias, Pai, abençoa os propósitos, abençoa, Senhor, os negócios, a vida financeira dos teus filhos. Eu oro, Jesus, para que o Senhor venha suprir os teus filhos financeiramente, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, trazer algo, abençoar, Senhor, no reino espiritual, venha ser liberado bênção, bênção sem medida nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço, meu Deus, porque eu sei da tua fidelidade, e eu confio nessa fidelidade, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, muito obrigada por você estar comigo nessa noite. E mais uma vez eu quero dizer para você, incentivar você, envie essa mensagem para o maior número de pessoas que você conseguir. Divulgue isso, seja luz, seja sal dessa terra, porque o Senhor, Ele está à porta, pois o Senhor, Ele está voltando. E eu creio que quando Jesus voltar, Ele vai achar você, a sua família,
como aquelas 5 virgens prudentes, com suas lamparinas cheias, acesas, porque essa é a vontade de Deus para nós. Deus abençoe. Fique na paz, no nome santo de Jesus. Amém.